Graça e paz, irmãos. Muito feliz pelo dia do Senhor, dia que celebramos a ressurreição de Cristo. Também é o dia que nós estamos em comunhão com a sua igreja, com o seu povo, provando o que será na eternidade, né? Aqui nós vivemos um pedacinho do que será na eternidade. Sempre em comunhão uns com os outros, glorificando e exaltando a Deus na sua santidade e em sua glória. Peço que os irmãos abram as Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho escreveu São Mateus, no capítulo 25. Iremos ler a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Quando forasteiro, vocês não me hospedaram, e estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Vamos orar. Ó Senhor Deus, soberano Senhor, Rei das nações, te louvo, ó Deus amado, por esta noite, por esse momento, pela tua palavra, Deus, que é justa, que é fiel, que é pura e que é santa. Ó Deus, eu venho te rogar, Pai, ao teu Santo Espírito, que nesse momento, Pai, vá, Pai, entrando em cada coração, em cada mente que aqui está nessa noite. E que, Deus amado, a tua obra se faça nessa noite para os corações que aqui estão. Ó Senhor Deus, que neste momento, Pai, a tua palavra, Deus, cumpra, Deus, o dever que é de produzir arrependimento e frutos de justiça, Senhor. Ó Deus amado, te rogo e te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. O inferno é aqui. Esta é uma ideia que tem sido defendida ao longo dos anos, e o diabo tem trabalhado com veemência para fazer com que os homens carnais olhem para o atual estado do aqui e agora, para que eles se atolem em seus pecados, para que eles olhem os maus que estão acontecendo com a humanidade, com as tragédias, e eles pensem que o inferno realmente é aqui. O diabo também trabalha para que os homens se atolem em seus pecados e preocupações, e com isso esqueçam a vida futura.
O diabo os guia para toda sorte de pecado, trazendo o senso de prazer em suas maldades. Vemos diariamente os homens se atolando nas drogas, na prostituição, nos roubos, adultérios, bebedice, fornicação e etc. E o diabo os conduz cegamente pelo caminho da perdição eterna, fazendo esquecer de que a morte vem e com ela vêm as consequências. Essas consequências são os reflexos das suas vindas mundanas, dedicadas aos prazeres carnais. Mas isso não acontece apenas com os que estão no mundo. A gente sabe que aqueles que estão no mundo já são do diabo. Mas, infelizmente, o mesmo Satanás que tem agido nos filhos da ira, também tem achado espaço dentro da igreja, e principalmente nos corações de líderes e pregadores. Já não se ouve mais falar as palavras inferno, condenação, segunda morte, castigo eterno, ou até mesmo eternidade, céu, glória, mansões celestiais. Mas por quê? Porque do mesmo modo em que o diabo age naqueles que estão fora, mostrando os deleites deste mundo, o diabo também tem agido nos púlpitos com pregações egocêntricas, triunfalistas, pregações de que você nasceu para conquistar o mundo, para conquistar riqueza, famas, para ter status, para ter o carro do ano, a saúde perfeita, a vida ideal. E muitos que se dizem cristãos estão olhando para essas pregações, estão seguindo esse padrão caído e mundano de vida, achando que estão seguindo o verdadeiro evangelho. Mas estão assim como os mundanos, seguindo cegamente o caminho para a condenação, pois esse falso evangelho que está sendo apresentado no mundo não gera arrependimento em suas almas. Sem dúvidas, a doutrina do inferno foi esquecida em muitos púlpitos, por motivos que eu já mencionei. Isso é um fato. Basta você olhar para a nossa realidade quanto ao Brasil e também a realidade da igreja mundial. E você pode estar até pensando que a mensagem do dia de hoje deveria ser outra, deveria ser uma mensagem um pouco mais alegre, uma mensagem de bênçãos e de vitórias, aquela mensagem que te faz sair do culto com o peito estufado, pronto para enfrentar mais uma semana de lutas e de tribulação. Porém hoje, irmãos, eu irei falar com temor e com tremor sobre o inferno, sobre a doutrina do inferno. Iremos observar o que as Escrituras falam sobre o inferno e que o nosso Senhor também falou sobre o inferno. De Gênesis a Apocalipse, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia ela alerta sobre o inferno, sobre a condenação eterna, e o nosso próprio Senhor foi quem mais falou sobre o inferno. Então, nessa noite, nós iremos mergulhar nas Escrituras, iremos ver a realidade do inferno. E eu pergunto, o que é o inferno? Como será no inferno? Quem irá para o inferno? E será que você vai para o inferno? Então, respondendo à primeira pergunta, o que é o inferno? Essa pergunta ela tem recebido e recebe muitas respostas ao decorrer dos anos. Então, se eu perguntar aqui a todos vocês dessa noite o que é o inferno, eu tenho quase certeza que cada um dará uma resposta diferente sobre o que é o inferno. Então, de ateus a teólogos, todos têm uma visão sobre o que é o inferno. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos de pessoas que são famosas e anônimas sobre as visões dela que elas têm sobre o inferno. Então, a visão mais conhecida, mais popular no mundo é a visão de Dante, o autor da Divina Comédia de Dante, que ele descreve o inferno, o purgatório e o paraíso. Dante descreve o inferno como um lugar abaixo da superfície da terra, que existem 9 níveis de sofrimento, com aspecto de funil até chegar no centro da terra. Na obra do inferno de Dante, os pecadores que estão lá no inferno são punidos com mordida de cobra, são lançados na escuridão, são atormentados por animais, são banhados com chuva gelada, presos em rio de sangue, são atormentados em desertos de areia com chuvas de chama de fogo, e alguns ali são até enterrados com sepulturas flamejantes. Então essa é a visão um pouco mais comum, é a visão do inferno de Dante. Para a banda de rock AC/DC, o inferno tinha um tom mais alegre, então eles pintaram o inferno com um tom mais de alegria, um tom mais amigável. Então eles chegaram a afirmar que o inferno não é um lugar ruim de estar, porque o inferno é onde estão os nossos amigos, e é lá onde nós vamos encontrar os nossos amigos.
Um grupo de pessoas, entre famosos e anônimos, foram entrevistados pelo site UOL.com em 2014. E a pergunta era a mesma: o que é o inferno para você? Foram a todo 33 pessoas entrevistadas. E aqui eu trouxe algumas respostas, para não me demorar muito, também não ser muito exaustivo nesse ponto. Então, para a Amélia Guimes, que é uma preparadora vocal, ela responde: inferno para mim é o lugar onde pessoas mais desrespeitam de todas as maneiras possíveis a vida. Um tema que me comove demais e que me faz enxergar o próprio purgatório na Terra é a quantidade de maldades que o ser humano é capaz de fazer contra os animais, como abandono, violência, cárcere, festivais que promovem o sofrimento dos bichinhos. Todas essas situações fazem meu coração gelar, me deixam com o corpo dormente e meu espírito fica inquieto, como se realmente estivesse no inferno. Então, para a senhora Amélia, a definição do inferno são os maus tratos contra os animais. Para a Flúvia, que é uma modelo plus size, ela responde o seguinte, abre aspas: minha ideia de inferno é depender de outras pessoas. É um sentimento horrível depender de terceiros para garantir a sua segurança, para garantir a sua saúde e o seu bem-estar. A minha independência é o meu maior tesouro. Então, para a Flúvia, inferno ela é ser dependente de outras pessoas, porque ela quer ser independente. Para a atriz Franciele, ela responde o seguinte: não gosto nem de pronunciar essa palavra, que me remete a tudo que é ruim, enganoso, falso e perigoso. O inferno me traz a sensação de fim, tudo que é ruim, e o que eu não quero para a minha vida está lá. O inferno é um abismo, um buraco negro, obscuro e sem amor. Já para o ator Silvio Guindani, ele responde o seguinte, abre aspas: o inferno é não sonhar, não acreditar no dia de hoje e nem no dia de amanhã. E mais que isso, o inferno é não acreditar na vida. É claro que há infortúnios no mundo, como misérias, guerra e tragédias, que são extremamente relevantes e que podem ser encaradas como um inferno em si mesmas. E aqui ele fecha com chave de ouro na definição dele. Porém, acho que o inferno é transitório, é um estar e não uma constante. Mas não paramos por aqui, irmãos. No campo da escatologia existem também algumas visões sobre o inferno, seja a definição cristã ou até mesmo aquelas definições de seitas, mas todas têm uma definição do inferno. E aqui eu vou trazer para vocês algumas posições que são posições errôneas do inferno. São posições que vão contrárias à palavra do Senhor, contra o entendimento que a palavra diz sobre o inferno. Então, em primeiro lugar, temos o agnosticismo, que segundo o agnosticismo, é impossível obter certeza de que existe uma realidade chamada inferno, pois conforme esse entendimento, não se pode determinar o que ocorre após a extinção da vida humana neste mundo. Então, de acordo com o agnosticismo, como quem morreu foi para lá e não voltou para dizer o que tem, se não tem foto, se não tem vídeo, não tem áudio, então para mim não há inferno. E quem são os agnósticos de hoje? São os ateus. Os ateus não creem que existe inferno, porque eles falam que ninguém nunca voltou de lá para dizer se realmente existe essa questão do inferno. Em seguida, temos a outra doutrina, que é chamada de aniquilacionismo. A visão do aniquilacionismo, ela vê que os perdidos no inferno serão exterminados após terem pago apenas dos seus pecados. Ou então, aqueles que não são salvos serão exterminados no momento da sua morte. Então, se você não for um salvo, você morreu, acabou-se, não existe inferno. Existem duas seitas que são aniquilacionistas. Tem as Testemunhas de Jeová, e as Testemunhas de Jeová acredita que só vai ser salvo lá 144 mil, e se você morrer e não for um eleito deles, você vai ser exterminado. E também temos o Adventismo. O Adventismo sustenta muito essa doutrina do aniquilacionismo com a doutrina do sono da alma, certo? Que também é uma doutrina errônea contra as Escrituras. Nós temos também uma terceira concepção, que é a concepção mais comum entre os cristãos, infelizmente, que é a concepção do universalismo. O mais famoso proponente do universalismo foi Orígenes. Para Orígenes, o inferno era onde a alma do ímpio era purificada
para que pudessem encontrar o caminho de volta para Deus. A doutrina universalista afirma que nenhum membro da raça humana se perderá, uma vez que, conforme esse ensino, não existe inferno eterno. Ou seja, para os universalistas, você vai ficar no inferno um pouco de tempo e depois você será salvo. No fim da conta, toda a raça humana será salva. Aquele que creu, aquele que não creu também, até Judas será salvo. O anticristo será salvo. E se brincar também, o próprio diabo será redimido, porque Deus quer salvar todos. Então essa é a visão universalista. E por fim, irmãos, temos a doutrina da ortodoxia cristã, a doutrina bíblica verdadeira, que aceita e enxerga o inferno como uma realidade bíblica, um lugar terrível de tormentos, agonia, choro, ranger de dentes, lugar de sofrimento eterno e constante, lugar reservado para as almas dos incrédulos, que sofrerão juntamente com o diabo e seus anjos. Ali, no inferno, onde o bicho nunca irá morrer, onde o fogo nunca se apagará, ali no inferno serão dos ímpios, beberão do cálice da ira de Deus. Então essa é a visão correta, a visão bíblica, a visão ortodoxa cristã. Eu pergunto, mas o que é o inferno? O texto que nós lemos em Mateus 25, ele fala sobre o grande julgamento, fala sobre o juízo final. E nesse grande dia, o Senhor Jesus separará os justos dos ímpios, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Os justos irão reinar eternamente, gozando da presença eterna do nosso Senhor em glória, desfrutando ali da presença constante do amor e da bondade de Deus no céu. E os ímpios? Bem, os ímpios, eles irão para o tormento eterno, um lugar reservado para todo aquele que afrontou o Senhor Deus com seus pecados e não se arrependeram enquanto é vida. Agora no inferno, eles estão apartados de Deus por toda a eternidade, provando do cálice da ira de Deus, onde será despejado sobre eles sem piedade. O inferno é o lugar onde Deus não está presente em amor, mas Deus está presente em sua ira completa. Alguém pode até dizer que não é justo que Deus puna os ímpios por toda a eternidade, pois se uma pessoa viveu por 50 anos, por exemplo, então não seria justo que ela sofresse 50 anos, porque ela pecou 50 anos. Então não é justo que ela viva apenas 50 anos no inferno. Mas não é isso que as Escrituras afirmam, irmãos. Se nós olhássemos por esse prisma, aqueles que estarão com o céu com o nosso Senhor também não ficariam durante toda a eternidade. Porque vamos considerar a mesma pessoa que viveu 50 anos e com 30 anos ela se converteu ao Evangelho, ela recebeu o Evangelho, ela creu na pregação, ela se arrependeu dos seus pecados, ela confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela passou a viver de forma piedosa de acordo com as Escrituras. Então, sob essa ótica, essa mesma pessoa só devia passar 20 anos no céu e não a eternidade, porque ela se converteu apenas com 30. Então é uma conta que não fecha. E você pode também até dizer, bem, irmão Anderson, mas aquele que recebe a Cristo tem a vida eterna. E isso é bíblico, de fato isso é bíblico. O nosso Senhor mesmo falou em João capítulo 6, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ok, mas também devemos observar que o mesmo Jesus ele continua, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu pergunto, irmãos, o que vocês acham que é essa ira de Deus? É a condenação. É a condenação eterna. E também devemos considerar que o pecado é um mal eterno contra Deus. Por isso o pecado deve ser punido de um modo eterno. Assim como Deus, que é amor, que é justo, que é eterno e é santo, Deus requer que o homem obedeça, vivendo em santidade, vivendo em amor, vivendo em retidão aos seus caminhos, observando as suas leis, vivendo de forma piedosa, praticando e amando a sua lei. E quando o homem se desvia da lei de Deus, quebra a sua lei e passa a viver de forma contrária à sua essência divina, contrária aos seus mandamentos, logo esse homem passa a viver e a praticar o pecado, que é contrário a tudo o que diz respeito a Deus. E como Deus é eternamente santo e eternamente puro, o pecado é um mal eterno, pois
é contrário à natureza divina. E o pecado deve ser punido de um modo eterno. Mas não só o pecado, mas todo aquele que se mantém de um modo obstinado em rebeldia contra o Senhor e contra a sua lei. É por isso que a punição eterna daqueles que irão para o inferno não é contrária à bondade de Deus, pois Deus é amor. Sim, você pode dizer que Deus é amor, mas Deus também é justiça ao mesmo tempo, e nenhum atributo anula o outro. Deus se manifesta em amor para conosco, sendo paciente e dando aos homens o meio de serem salvos, a saber, por meio de Cristo Jesus. Quando o homem rejeita a oferta da salvação e de perdão, Deus será presente como justiça e aplicará a sua ira durante toda a eternidade. E como será doloroso ser apartado pelo Senhor naquele grande dia. Veja, observe que a Bíblia não fala que os ímpios chegarão na porta do céu, baterão na porta do céu, querendo entrar, e de lá eles serão mandados para a condenação. Não, não. A Bíblia também nem sequer fala que eles estão no caminho para o céu. Não. A Bíblia fala que eles serão separados para serem julgados e depois receberão a dura condenação, o castigo eterno. E em qual estado que estará o ímpio? A palavra do Senhor é bem clara com relação ao estado daqueles que serão condenados para o tormento eterno. As Escrituras afirmam e descrevem o estado daqueles que estarão lá, como o estado de existência humana, debaixo de profundas e intermináveis angústias, choro e ranger de dentes. Observe o versículo 30 do capítulo 25 de Mateus. Quanto ao servo inútil, lance-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Charles Spurgeon retratou como será esse ranger de dentes. Ele pergunta: você agora range os dentes? Não faria isso a menos que sentisse dor e estivesse em agonia. Bem, no inferno não existe um ranger de dentes. No inferno sempre existe um ranger de dentes. E sabe por quê? Há um que range os seus dentes para o seu companheiro e murmura: eu fui conduzido ao inferno por vocês. Você me levou a extraviar, você me ensinou a beber pela primeira vez. E o outro range o dente e diz: e daí se fiz? Você fez mais mal do que eu teria sido. Os pais no inferno rangem os dentes para os seus filhos, e os seus filhos rangem os dentes para os seus pais. Então você imagina agora dois cachorros raivosos, um de frente para o outro, rangendo os dentes, um para o outro, querendo atacar o outro, querendo morder um outro, querendo matar um outro. A visão é essa no inferno. Esse ranger de dentes é de puro ódio. Ódio contra o seu próximo, contra os seus amigos, que aqui levaram em vida em você, para se afundar em seu pecado. O ranger de dentes contra tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra. É o ranger de dentes de ira. No inferno não existem amigos. No inferno não existem parentes, conhecidos, pais, familiares e etc. Serão os seus piores inimigos, pois eles irão ranger os dentes contra você, caso você não se converta ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, e caso você vá para lá, e você rangerá os dentes contra eles, pois no inferno não existem a mínima sombra de amor. No inferno é o lugar onde não tem amor, nenhuma sombra de amor. Então você deve considerar que aqui no mundo existe maldade, existem homens ímpios, existem homens que fazem todo tipo de atrocidade. Imagine no inferno. Aqui onde nós temos amor, temos misericórdia. No inferno não existe isso. No inferno não tem nem a sombra do que é amor. Serão os seus amigos lhe querendo lhe comer, lhe devorar, irados contra você, rangendo os seus dentes. Porque no inferno só há desprezo e tormento e ira de Deus. As Escrituras também trazem a ideia de banimento para sempre da presença de Deus, no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Também a Bíblia fala que no inferno é o lugar onde há densas trevas. No versículo 30, que nós já lemos, fala muito bem a respeito disso. E essas densas trevas não é aquela ideia de que é um lugar frio, um lugar sem luz,
mas é um lugar tenebroso, um lugar de terrível desespero, um lugar que é sem esperança, apartado de toda a esperança de ver a luz, ou até mesmo de ter a luz, em escuridão total. Nessas densas trevas não há qualquer esperança de amor ou de bondade, compaixão ou misericórdia, pois ali aqueles que estão lá estarão privados da presença bondosa de Deus. No inferno, caso você vá para lá, você irá procurar uma saída, mas não existe saída. Você irá procurar escapar, mas não tem escape. Você quer procurar um lugar para se esconder, mas não há nenhum lugar para se esconder. Há apenas trevas, escuridão, tormentos, choro. Choro por se lembrar das oportunidades que desperdiçou, não dando ouvido à palavra de Deus. No inferno não existirá mãe, pai para te socorrer. Não haverá o pastor para lhe dar uma palavra. Não haverá a irmã de oração para clamar por você. Só haverá apenas você, seu pecado, prantos, dor, sofrimento e seus inimigos querendo te devorar. Essa é a real situação do inferno. E que terrível, irmãos, é o estado daqueles que estarão apartados de Deus por toda a eternidade. Será um estado de que estarão sem esperança. Não há esperança. No inferno não tem como escapar. No inferno não tem nenhuma sombra piedosa. No inferno não tem nenhuma sombra de misericórdia. Você estará lá eternamente sem esperança. E com relação ao lugar, como é que será esse lugar? Como é que é esse lugar? As Escrituras descrevem que os incrédulos destinados irão para o lugar onde sofrem eternos flagelos da ira de Deus. A Bíblia dá ao lugar o nome de tormento, o nome de Geena, nome derivado do hebraico Ge, que significa terra ou vale, e Rinom, ou Beneu Rinom, isso é, filhos de Rinom. Esse nome foi aplicado originalmente a um vale sito a sudoeste de Jerusalém. Esse lugar, irmãos, era um lugar em que os ímpios idólatras sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, fazendo passar pelo fogo. Inclusive, na história dos reis de Judá, tem um rei chamado Manassés, que sacrificou seu filho em adoração ao deus Moloque. Isso vocês podem observar com mais calma em casa, em 2 aos Reis, no capítulo 21, versículo 6, mais precisamente. O vale de Rinom era considerado como um vale impuro, em uma região totalmente despesada, pelo fato de ser ali um lixão de Jerusalém. Então lá havia tudo que você imagina de lixo, desde lixo orgânico, plástico, panos, árvores, até mesmo dejetos humanos, braço, corpo completo. E fogueiras ardiam ali constantemente para consumir o lixo de Jerusalém. E como resultado, ficou conhecido como um símbolo de tormento eterno. E o inferno, Jesus trata como esse lugar de tormento eterno. Então o inferno é claramente o lugar para castigo. Salmos, capítulo 9, versículo 17, vai dizer o seguinte: no inferno serão lançados perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. O inferno também é um lugar de abismo de trevas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre isso. O inferno é um lugar onde há tormentos eternos. Lucas, capítulo 16, versículo 23, também vai trazer essa ideia na parábola do rico e o Lázaro. E também o inferno também é lugar de apodrecimento. Mateus, capítulo 10, versículo 28, também vai falar sobre esse lugar. O inferno é um lugar de penalidade irrevogável. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre isso. O inferno é onde o choro é interminável. Mateus 13, versículo 42 e versículo 50, também traz essa realidade. O inferno é o lugar onde o fogo é inextinguível. Marcos, capítulo 9, versículo 43, fala sobre isso. E também é o lugar onde o verme não morre. Marcos, capítulo 9, versículo 44, traz essa dura realidade. Mas terrível lugar é este que as Escrituras chamam de lago de fogo, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, onde o próprio inferno e o diabo serão lançados no dia
em que Jesus voltar para julgar os incrédulos e os rebeldes. Então aqueles que estarão no inferno serão julgados também junto com o diabo e com os demônios. E aqui também eu quero desfazer um mito que criou-se na idade medieval, no tempo medieval, de que o diabo está lá comandando o inferno com seu tridente, que o diabo está lá penalizando as almas que estão sofrendo no inferno com seu tridente, batendo, judiando daqueles que estão lá. Não. No inferno, o diabo, não é o Senhor do inferno. O Senhor do inferno é Deus. Mas Deus estará lá presente em ira e não em amor. O diabo irá sofrer também as penalidades por ter se rebelado contra Deus, se rebelado contra o Senhor, por ter pecado contra o Senhor. Então aqueles que irão para o inferno irão sofrer justamente contra o diabo e também com os demônios, pois Deus irá aplicar a sua ira durante todos aqueles que pecaram contra o Senhor. E a pergunta que talvez é mais que não quer calar, né? Que todo mundo quer fazer: quem irá para o inferno? No texto que nós lemos de Mateus 25, o Senhor Jesus chama aqueles que estarão separados para sempre de cabritos. Eles são os cabritos malditos, porque as ovelhas serão chamadas de benditos de meu Pai, no versículo 34, e os cabritos de cabritos malditos, versículo 41. O Senhor Jesus faz uma distinção entre justos e ímpios, com base em suas vidas. A vida do justo foi dedicada em fazer a vontade do seu Senhor, por isso ele será bendito. E talvez você leia aqui esses textos, possa achar que aqui há um espaço para a salvação por meio de obras, mas aqui não há espaço suficiente para sustentar essa tese, de que a salvação deles é por meio das obras, pois as ovelhas dirão de forma espantosa: quando foi que vimos o Senhor com fome? Ou seja, as ovelhas estavam fazendo apenas o que elas tinham que fazer de forma tranquilamente, de forma fluente. E o Senhor dará a resposta: sempre que fizeram a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. E note que a vida do justo não se resume em buscar fazer as obras, porque ele sabe que as obras por si só são incapazes de salvá-lo. O justo pratica as obras por amor ao seu Senhor. As obras dos justos são feitas em resposta a tudo aquilo que Deus tem feito por ele. Então o justo não pratica boas obras para ser salvo, mas sim porque ele foi e é salvo. Então as obras que as ovelhas praticaram foi uma resposta àquilo que o Senhor fez por ela. Então ela não praticou as obras para ser salva, elas praticaram porque elas já eram salvas. Então aqui não há espaço para você afirmar que o céu é conquistado por meio de obras. Não, negativo. O Senhor usa o mesmo critério para os ímpios, investigando também as suas obras e também investigando as suas vidas. E segue da mesma maneira. Os ímpios não fazem as boas obras. Na verdade, eles não querem fazer as boas obras porque eles não seguem o padrão de vida divino que Deus determinou. E aqui eu falei boas obras, irmãos, não são obras de caridade, são as obras justas e santas de acordo com a palavra de Deus. Os ímpios seguem as suas vidas sem dar importância para as coisas celestiais, não estão nem aí, não estão se importando com o que vai acontecer amanhã. Eles só querem saber de jogo, de bebedice, de apostas, de sexo fácil, de drogas, e querem realmente seguir a sua vida sem dar importância para as coisas de Deus. O ímpio segue as suas vidas zombando do povo de Deus. Os ímpios seguem as suas vidas perseguindo a igreja, humilhando a igreja, desprezando a igreja de todos os modos possíveis, sem se importar com a igreja, sem se importar com as coisas de Deus, sem dar o devido crédito e atenção que Deus chama na questão do alerta. Deus fala: se arrependam dos seus pecados, se arrependam, e eles seguem obstinados em rebeldias contra o Senhor, virando as costas à oferta de salvação, e seguem perseguindo de forma forte a igreja, querendo dizimar a igreja e a palavra do Senhor. Os homens ímpios querem exterminar qualquer imagem, qualquer figura de Deus bondoso, de Deus amoroso. Eles querem exterminar essa imagem e exaltar o homem, exaltar a sua soberba e exaltar o seu ego. E os ímpios, eles seguem neste mundo como se estivesse dormindo, como se estivesse anestesiado por seu pecado.
praticando toda sorte de más obras e desprezando a mensagem da cruz. E aqui eu pergunto a você nessa noite: e você, o que tem feito? Quais são as suas obras? Será que quando o Senhor te chamar para prestar as contas, você será um bendito ou um maldito? Você estará entre as ovelhas ou entre os cabritos? O filme O Menino do Pijama Listrado, do ano 2008, retrata uma história de dois garotos que iniciam uma amizade proibida. Tem o filme e também tem um livro. Isso porque o filme ele se desenrola no cenário em meio à Segunda Guerra Mundial. Na trama, um garoto chamado Bruno, de 8 anos de idade, filho de um comandante nazista, conhece o Shemuel, que também é um garoto judeu, que também tem 8 anos de idade. O garoto judeu usava um uniforme que Bruno julgava ser um pijama listrado. Essa amizade ela vai se desenrolando até que um certo dia Bruno tem mais curiosidade em saber como era o outro lado da cerca que o separava. Então Bruno decide passar para o outro lado da cerca. Shemuel arruma um uniforme para seu amigo, um uniforme que Bruno achava que era um pijama, para que Bruno não fosse reconhecido no campo de concentração. Bruno veste a roupa, passa pela cerca e os dois saem pelo campo de concentração buscando o pai de Shemuel. Porém, eles são levados juntos com os outros judeus para uma chuveirada, como eles chamaram, que julgam ser um banho. Porém, eles são levados para a câmara de gás, onde os dois morrem juntos, claro, com os outros judeus. E no filme, Bruno estava sempre em busca de emoção, sempre buscando novas aventuras com seu espírito desbravador. Bruno acabou dando um passo longe demais, mais do que podia. Bruno entrou em zona perigosa sem ter ideia do seu terrível fim que o esperava. E talvez você esteja assim nesse momento, procurando novas aventuras que a vida e o mundo podem proporcionar. Talvez você esteja achando que ainda tem tempo demais para viver e que agora não é o momento de ter compromisso mais sério com o Senhor. Talvez você pense que tem todo o tempo do mundo. Eu sou muito jovem demais para isso. Eu sou muito jovem para me importar com as coisas de Deus. Eu sou muito jovem para me comprometer com as coisas do Senhor. Eu tenho muito tempo. E aqui eu pergunto: e se nessa noite você partir? E se nesse exato momento a terra abrir a boca e te engolir, para onde você vai? Será que você vai chegar vivo em casa? Será que você vai conseguir passar por essas portas com vida? Qual será o teu destino? O que te espera do outro lado? Mas essa noite, irmãos, caro ouvinte, eu trago também uma esperança para você. Porque enquanto há vida, há esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo, o único que pode te salvar do pecado e da condenação eterna. Charles Spurgeon disse: ninguém, exceto Jesus, pode fazer bem aos pecadores desvalidos. Só Jesus pode nos fazer o bem. E a palavra do Senhor diz o seguinte: abra comigo em Joel, no capítulo 2. Vamos observar o que o Senhor diz. Joel, no capítulo 2. Versículo 32, diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então, você está vivo, há esperança para você. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você será salvo. Romanos também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor nesta noite, invoque o nome do Senhor agora, porque há esperança para você, pois Jesus Cristo pode perdoar o teu pecado. Jesus Cristo pode transformar, pode dar uma nova vida, pois Ele tem poder para isso. Deus não rejeita ninguém que venha a Ele por meio de Jesus Cristo. Deus não irá rejeitar você se você veio por meio de Cristo Jesus. Saiba que não há purgatório. Não, no fim dessa vida não há purgatório.
Não há outro meio de salvação fora de Cristo Jesus. Depois do juízo, não há uma segunda chance. Não há uma terceira via. Não há misericórdia. Nesse momento, reflita em seu coração e pergunte a si mesmo de modo sincero: será que eu sou uma ovelha? Será que eu sou um cabrito? Será que se a minha fé é verdadeira? E qual será o meu destino? Quando Jesus vier, isso acontecerá em breve, nós esperamos por isso. Haverá um julgamento, haverá uma separação. Certifique-se de que você está preparado para enfrentar o justo juiz. Vamos orar? Ó Senhor Deus, bendito Deus, Pai amado, te louvo, ó Deus amado, por Tua palavra, te louvo, ó Deus amado,